Existem descobertas que desafiam tudo o que conhecemos sobre nossa própria história, e algumas delas estavam esperando há milênios para serem encontradas. Nas profundezas de uma montanha esquecida pelo tempo, 3 exploradores fizeram uma descoberta que abalaria os fundamentos da arqueologia moderna. Um artefato que não deveria existir. Uma tecnologia que desafia nossa compreensão sobre o passado. Se você acredita que segredos antigos podem mudar nossa percepção da realidade, talvez essa história desperte algo profundo em sua curiosidade. Entre as cordilheiras remotas do sudeste europeu, onde montanhas milenares guardam segredos enterrados pelo tempo, uma descoberta recente tem perturbado o sono de arqueólogos e pesquisadores ao redor do mundo. Em maio de 2023, uma expedição de mapeamento geológico se deparou com algo que desafia toda a nossa compreensão sobre civilizações antigas. O que começou como uma simples pesquisa mineral se transformou no maior enigma arqueológico do século XXI. Dentro de uma caverna natural, protegida por toneladas de rocha durante milhares de anos, jazia um objeto que não deveria existir. Um artefato de origem impossível, emitindo uma energia que nossos instrumentos não conseguem explicar completamente. Segundo alguns pesquisadores, estamos diante de evidências de uma tecnologia perdida. De acordo com relatos antigos, civilizações esquecidas possuíam conhecimentos que transcendiam nossa atual compreensão científica. Mas será que estamos preparados para aceitar que nossa história pode estar incompleta? Esta é a história de uma descoberta que permanece em segredo absoluto, conhecida apenas por um seleto grupo de cientistas e autoridades. Uma descoberta que pode reescrever tudo o que sabemos sobre nosso passado. O vento cortante da manhã de 15 de maio de 2023 ecoava pelas encostas da montanha Vrăjitoare, na região dos Cárpatos. Dr. Helena Vasquez, geóloga especializada em formações rochosas antigas, ajustava seus equipamentos de medição enquanto observava as leituras anômalas em seu detector sísmico. Há 3 dias, seus instrumentos captavam vibrações estranhas vindas do interior da montanha, padrões que não correspondiam a nenhum fenômeno geológico conhecido. Marcos, você está vendo isso? Doutor, Helena chamou seu assistente, um jovem pesquisador alemão chamado Markus Hoffmann, que documentava meticulosamente cada descoberta da expedição. Estas leituras são impossíveis. É como se houvesse uma fonte de energia ativa a aproximadamente 200 metros de profundidade. Marcos se aproximou, seus olhos brilhando com curiosidade científica. Doutora, talvez seja apenas uma formação mineral radioativa. Já documentamos casos similares em outras regiões montanhosas. Mas Helena sabia que aquilo era diferente. Seus 15 anos de experiência em geologia lhe diziam que as ondas captadas por seus equipamentos tinham uma regularidade, um padrão quase intencional, como se algo dentro da montanha estivesse transmitindo um sinal. O terceiro membro da equipe, Dmitry Petrov, um espeleólogo experiente contratado para mapear possíveis cavernas na região, emergiu de uma fenda rochosa que havia descoberto na base da montanha. Suas roupas estavam cobertas de poeira calcária, e sua expressão revelava uma mistura de excitação e perplexidade. "Encontrei algo extraordinário", Dmitry anunciou, sua voz ecoando contra as paredes rochosas. "Há uma passagem natural que se estende profundamente na montanha, mas não é uma caverna comum. As paredes, elas têm marcas que parecem artificiais." Helena sentiu seu coração acelerar. Marcas artificiais em uma formação geológica natural? Isso poderia explicar as leituras anômalas em seus equipamentos. "Mostre-nos", ela disse, já guardando seus instrumentos. A descida pela passagem foi lenta e cuidadosa. Dmitry havia instalado cordas de segurança e iluminação temporária, mas ainda assim o ambiente era opressivo.
As paredes da caverna eram compostas de calcário antigo, provavelmente formado há milhões de anos. Mas conforme desciam, as formações rochosas começaram a apresentar características estranhas. "Olhem estas marcas", Helena sussurrou, direcionando sua lanterna para a parede. Sulcos precisos, geométricos, cortavam a rocha como se tivessem sido esculpidos por ferramentas avançadas. "Isto não é erosão natural. Alguém ou alguma coisa trabalhou esta pedra." Marcos documentava tudo com sua câmera, mas suas mãos tremiam ligeiramente. "Doutora, segundo meus cálculos de datação preliminar, esta formação rochosa tem pelo menos 12.000 anos. Como é possível que existam marcas artificiais tão antigas?" A pergunta ecoou sem resposta enquanto continuavam descendo. A temperatura diminuía gradualmente e um estranho zumbido baixo começou a se tornar perceptível. Era quase imperceptível, uma vibração que mais se sentia do que se ouvia, como se a própria montanha estivesse sussurrando segredos antigos. Após 40 minutos de descida cuidadosa, chegaram a uma câmara natural ampla. Dmitri foi o primeiro a emergir, seguido por Helena e Marcos. Mas quando direcionaram suas lanternas para o centro da câmara, todos pararam em silêncio absoluto. No centro da caverna, sobre uma formação rochosa natural que parecia um pedestal esculpido pelo tempo, jazia um objeto que desafiava toda lógica. Um artefato de forma geométrica complexa, com aproximadamente 2 metros de altura, composto por um material que parecia metal, mas refletia a luz de maneira impossível. Sua superfície era ornamentada com padrões intrincados que pareciam pulsar com uma luz azul suave, como se estivesse vivo. Isto não pode estar aqui", Marcos murmurou, sua voz quase inaudível. Helena se aproximou lentamente, seus instrumentos científicos registrando leituras que não faziam sentido. O objeto emitia radiação eletromagnética em frequências que ela nunca havia detectado. Não era radioativo no sentido tradicional, mas definitivamente ativo energeticamente. "Dmitri, em sua experiência, você já viu algo semelhante?" Helena perguntou sem tirar os olhos do artefato. O espeleólogo balançou a cabeça negativamente. "Em 30 anos, explorando cavernas ao redor do mundo, nunca vi nada nem remotamente parecido. Este objeto, ele não parece natural, mas também não se assemelha a nenhuma tecnologia conhecida." O artefato tinha uma forma que desafiava a descrição precisa. Era simultaneamente angular e fluido, como se tivesse sido moldado por leis físicas diferentes das que conhecemos. Sua superfície apresentava camadas sobrepostas de padrões geométricos que se repetiam em fractais hipnóticos, criando uma ilusão de profundidade infinita. Mas o mais perturbador era o fato de que, quando observado por diferentes ângulos, o objeto parecia mudar ligeiramente, como se fosse multidimensional, existindo em planos de realidade que nossa percepção humana não conseguia compreender completamente. Helena tentou usar seus equipamentos para obter medições mais precisas, mas os instrumentos apresentavam leituras contraditórias. Segundo o detector de densidade, o objeto era simultaneamente sólido e vazado. O espectrômetro indicava composição mineral desconhecida, com elementos que não constavam na tabela periódica. "Precisamos documentar tudo antes de tomar qualquer decisão", Helena disse, forçando sua mente científica a superar o choque inicial. "Marcos, faça fotografias de todos os ângulos. Dmitri, examine a câmara em busca de outras evidências." Enquanto trabalhavam, o zumbido baixo que tinham ouvido durante a descida tornou-se mais pronunciado. Parecia emanar diretamente do artefato, uma frequência que ressoava em seus ossos e criava uma sensação estranha de familiaridade, como se estivessem ouvindo um idioma que reconheciam sem compreender. Marcos, enquanto fotografava, notou algo ainda mais perturbador. "Doutora, olhe para estas marcas no chão ao redor do objeto."
Ele direcionou sua luz para o solo da caverna, revelando um padrão circular de símbolos gravados na rocha. Estes símbolos, eles são idênticos aos padrões na superfície do artefato. Helena se ajoelhou para examinar as gravações mais de perto. Os símbolos eram claramente intencionais, esculpidos com precisão na rocha calcária. Mas sua idade aparente não coincidia com nenhuma civilização conhecida da região. Segundo sua análise preliminar, tanto as gravações quanto a formação rochosa ao redor do artefato eram anteriores a qualquer registro histórico humano conhecido. "Isto muda tudo", ela sussurrou. "Não estamos apenas olhando para um objeto antigo. Estamos olhando para evidências de uma tecnologia que existia muito antes de qualquer civilização que conhecemos." Dmitri, explorando as bordas da câmara, fez outra descoberta inquietante. Há outras passagens aqui, túneis que se estendem mais profundamente na montanha. E há mais símbolos. A descoberta de túneis adicionais trouxe uma nova dimensão ao mistério. Se aquela câmara era apenas uma parte de um complexo maior, quantos outros artefatos poderiam estar escondidos nas profundezas da montanha? E quem ou o que havia construído aquela estrutura subterrânea? Helena tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. "Vamos estabelecer um acampamento base na superfície. Esta descoberta é grande demais para nossa pequena equipe. Precisamos de especialistas, de equipamentos adequados e..." Ela hesitou, olhando novamente para o artefato pulsante. "Precisamos de muito cuidado." Mas conforme se preparavam para subir e reportar a descoberta, o artefato emitiu um pulso de luz mais intenso, como se tivesse detectado sua presença. Por um momento, os padrões em sua superfície se reorganizaram, formando sequências que pareciam quase comunicativas. "Ele reagiu a nós", Marcos murmurou, sua voz carregada de uma mistura de fascínio e terror. "É como se estivesse vivo." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em todos seus anos de pesquisa científica, nunca havia se deparado com algo que desafiasse tão profundamente sua compreensão da realidade. Aquele artefato não era apenas uma descoberta arqueológica. Era evidência de algo que transcendia todo seu conhecimento sobre história humana e tecnologia. Quando finalmente emergiram da caverna, já era noite. As estrelas brilhavam intensamente sobre a montanha Vrajituari, mas nenhum dos três conseguia parar de pensar no que haviam deixado nas profundezas abaixo. Aquela descoberta alteraria não apenas suas carreiras, mas potencialmente a compreensão da humanidade sobre seu próprio passado. Mas o que eles não sabiam era que sua descoberta já havia sido detectada por outros. Instrumentos militares de monitoramento sísmico haviam captado as mesmas anomalias energéticas que os levaram até ali. E em laboratórios secretos ao redor do mundo, cientistas analisavam dados que indicavam que a montanha Vrajituari não era a única localização onde tais artefatos poderiam estar escondidos. A descoberta que Helena, Marcos e Dmitri fizeram naquele dia de maio não era apenas o início de um mistério. Era o despertar de algo que havia permanecido adormecido por milênios, esperando o momento certo para ser encontrado novamente. Mas quem havia deixado aquele artefato ali? E por que agora, depois de tanto tempo, ele parecia estar despertando para a presença humana? As respostas para essas perguntas levariam a equipe a uma jornada que testaria os limites de sua sanidade e de sua compreensão sobre a verdadeira história de nosso planeta. O acampamento improvisado na base da montanha Vrajituari ganhou vida antes do amanhecer. Helena havia passado a noite inteira enviando relatórios criptografados para suas instituições parceiras, tentando encontrar as palavras certas para descrever o impossível. Como explicar para a comunidade científica que descobriram algo que desafiava todas as leis conhecidas da arqueologia e da física? Às 5h47 da manhã, o silêncio da montanha foi quebrado pelo ruído de motores se aproximando.
3 veículos militares subiam pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira no ar matinal. Helena sentiu seu estômago se contrair. Ela não havia contactado nenhuma autoridade militar. Do primeiro veículo, desceu uma mulher de aproximadamente 40 anos, vestindo um uniforme militar discreto, sem insígnias visíveis. Seus movimentos eram precisos, calculados, e seus olhos escuros tinham a intensidade de alguém acostumado a lidar com situações extraordinárias. Doutora Vasquez, a mulher se aproximou com a mão estendida. Sou Coronel Sofia Reeves, Divisão de Fenômenos Anômalos. Precisamos conversar sobre sua descoberta. Helena trocou olhares nervosos com Marcos e Dimitri. Como vocês souberam sobre nossa pesquisa? Nossos relatórios ainda estão em análise preliminar. Doutora, há coisas que vocês não sabem sobre esta montanha. Reeves respondeu, sua voz carregando um peso que sugeria conhecimento oculto. Há décadas monitoramos atividades energéticas anômalas nesta região. O que vocês descobriram ontem não é único. Um segundo veículo se abriu, revelando um homem elegante de meia-idade vestindo um terno escuro. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados e ele carregava uma maleta de metal que parecia conter equipamentos sofisticados. Aproximou-se do grupo com passos confiantes. Dr. Alessandro Blackwood. Ele se apresentou com um sotaque que misturava inglês e italiano. E especialista em arqueologia tecnológica e consultor independente. Coronel Reeves me contactou porque minha experiência pode ser relevante para a sua situação. Marcos franziu a testa. Arqueologia tecnológica? Essa especialidade existe? Dr. Blackwood sorriu de forma enigmática. Digamos que algumas descobertas requerem uma abordagem menos convencional. Vocês não são os primeiros a encontrar artefatos desta natureza. A revelação atingiu Helena como um raio. Existem outros? Doutora, Coronel Reeves interrompeu. Antes de continuarmos, preciso que compreendam a seriedade da situação. O que vocês descobriram está classificado no mais alto nível de segurança, por motivos que logo entenderão. O terceiro veículo trouxe equipamentos científicos avançados e uma equipe de técnicos especializados. Entre eles, uma jovem pesquisadora asiática chamada Dr. Keiko Tanaka, especialista em análise de materiais desconhecidos, que imediatamente começou a montar estações de monitoramento ao redor da entrada da caverna. Dr. Tanaka desenvolveu protocolos específicos para este tipo de descoberta. Dr. Blackwood explicou enquanto observavam os preparativos. Seus equipamentos podem analisar propriedades que instrumentos convencionais não conseguem detectar. Helena sentia que estava perdendo o controle da situação. Esperem, vocês estão falando como se soubessem exatamente o que encontramos. Como isso é possível? Coronel Reeves trocou um olhar significativo with Dr. Blackwood antes de responder. Porque este não é o primeiro dispositivo de origem indeterminada que localizamos. Dispositivo de origem indeterminada? Dimitri repetiu a frase lentamente. É como classificamos artefatos que apresentam tecnologia impossível para qualquer período histórico conhecido. Dr. Blackwood esclareceu, abrindo sua maleta e revelando instrumentos que Helena nunca havia visto. O primeiro foi descoberto em 1987 no Tibete. O segundo em 2003, na Antártida. Este seria o terceiro confirmado. A informação processou lentamente na mente de Helena. Durante décadas, enquanto ela dedicava sua vida à geologia convencional, existia uma rede secreta de pesquisadores investigando descobertas que desafiavam a realidade conhecida. E o que aconteceu com os outros dispositivos? Marcos perguntou, sua voz traindo ansiedade crescente. Um silêncio pesado se instalou antes de Dr. Blackwood responder. O primeiro desapareceu, junto com a equipe de pesquisa que o estava estudando.
O segundo permanece em uma instalação segura, mas nunca conseguimos compreender completamente seu funcionamento. Dr. Tanaka se aproximou, carregando um tablet com leituras que faziam seus olhos brilharem de excitação científica. Coronel, as leituras energéticas são extraordinárias. O dispositivo está emitindo radiação quântica em padrões que sugerem comunicação. Comunicação? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com quem? Essa é a pergunta que nos trouxe aqui. Coronel Reeves respondeu gravemente. Doutor, Tanaka, pode explicar suas descobertas? A jovem cientista ajustou seus óculos, claramente emocionada, para compartilhar sua análise. Segundo meus equipamentos, o dispositivo está transmitindo sinais em frequências quânticas direcionadas para pontos específicos no espaço. Não é radiação aleatória, é uma comunicação intencional. E para onde estes sinais estão sendo enviados? Dmitri perguntou, embora parecesse temer a resposta. Dr. Tanaka hesitou antes de responder. Para as coordenadas onde os outros dispositivos foram encontrados. E para localizações que ainda não exploramos. A implicação era terrificante. Os dispositivos estavam se comunicando entre si, formando uma rede de tecnologia antiga espalhada pelo planeta. Mas com que propósito? Precisamos descer novamente, Dr. Blackwood declarou, colocando equipamentos especializados em uma mochila, mas desta vez com protocolos adequados. A segunda descida para a caverna foi drasticamente diferente da primeira. Dr. Tanaka havia instalado sensores ao longo da passagem, monitorando constantemente as emanações energéticas do dispositivo. Coronel Reeves liderava a descida, equipada com dispositivos de comunicação militar que permitiam contato constante com uma base de operações externa. Quando chegaram à câmara central, o artefato parecia diferente. Sua luminosidade azul estava mais intensa e os padrões em sua superfície se moviam de forma mais rápida, quase urgente. Ele sabe que estamos aqui, doutor. Blackwood murmurou, aproximando seus instrumentos do dispositivo. Olhem estes dados. A atividade energética aumentou 340% desde nossa chegada. Helena observava fascinada enquanto o Dr. Tanaka realizava varreduras detalhadas. Dr. Blackwood, em sua experiência com os outros dispositivos, eles apresentavam um comportamento similar. O dispositivo da Antártida, sim, mas nunca com esta intensidade. Ele fez uma pausa, estudando suas leituras. É como se este fosse mais desenvolvido, mais ativo. Dmitri, explorando os túneis adicionais que havia descoberto no dia anterior, gritou da escuridão. Encontrei algo! Vocês precisam ver isto! O grupo seguiu sua voz através de uma passagem estreita que se abria em uma segunda câmara menor que a primeira. Mas o que encontraram ali mudou completamente sua compreensão da descoberta. As paredes estavam cobertas de símbolos gravados, mas não eram símbolos aleatórios. Eram equações, fórmulas matemáticas e físicas representadas em uma linguagem simbólica desconhecida, mas cujos conceitos eram surpreendentemente familiares. Isto é impossível, doutor. Tanaka sussurrou, direcionando sua lanterna para uma sequência específica de símbolos. Esta fórmula é quase idêntica à teoria da relatividade de Einstein, mas foi gravada milhares de anos antes de Einstein nascer. Dr. Blackwood se aproximou, sua experiência permitindo que identificasse padrões que os outros ainda não conseguiam ver. Não apenas relatividade. Olhem aqui. Ele apontou para outra seção da parede. Mecânica quântica, teoria das cordas, conceitos que nossa ciência moderna apenas começou a compreender. Coronel Reeves falava em seu dispositivo de comunicação, relatando as descobertas para sua base. Suas palavras eram técnicas, mas o tom revelava a magnitude do que estavam encontrando. Helena sentia sua visão de mundo se fragmentando.
Quem poderia ter conhecido estas teorias há milênios? E por que deixaram este conhecimento gravado em uma caverna isolada? Talvez, Marcos sugeriu hesitantemente, não tenham sido humanos que gravaram isto. A sugestão pairou no ar como uma possibilidade que ninguém queria considerar, mas que se tornava cada vez mais plausível. Dr. Tanaka fez uma descoberta ainda mais perturbadora. Há algo mais. Estes símbolos não foram gravados na rocha. Eles foram materializados, como se a própria estrutura molecular da parede tivesse sido reorganizada para formar os padrões. Isso é cientificamente impossível, Helena protestou, mas sua convicção estava vacilando. Com nossa tecnologia atual, sim, Dr. Blackwood concordou. Mas claramente, alguém ou alguma coisa possuía capacidades que transcendem nossa compreensão atual. Dmitri descobriu uma terceira câmara, ainda menor, que continha algo que deixou todos em silêncio absoluto. No centro, sobre uma formação rochosa natural, havia outro objeto, menor que o primeiro dispositivo, mas inequivocamente da mesma origem. Sua forma era mais compacta, como se fosse um componente ou uma extensão do artefato principal. É uma rede, Dr. Tanaka murmurou, verificando suas leituras. Estes dispositivos estão conectados energeticamente. Eles formam um sistema. Coronel Reeves recebeu uma transmissão urgente em seu comunicador. Sua expressão mudou drasticamente enquanto ouvia. Temos um problema, ela anunciou para o grupo. Nossas instalações de monitoramento detectaram ativação súbita em dispositivos similares ao redor do mundo. Todos os 3 dispositivos conhecidos estão apresentando atividade energética sincronizada. A implicação era aterrorizante. A descoberta deles havia aparentemente ativado uma rede global de tecnologia antiga. Mas por que agora? E o que isso significava? Doutor, Blackwood consultou seus equipamentos com urgência crescente. A atividade energética está aumentando exponencialmente. É como se os dispositivos estivessem preparando algo. Preparando o quê? Helena perguntou, embora temesse a resposta. Antes que alguém pudesse responder, o dispositivo principal na câmara central emitiu um pulso de energia tão intenso que todos sentiram uma pressão física no peito. Por um momento, os padrões em sua superfície se estabilizaram, formando uma imagem clara e inequívoca. Era um mapa da Terra, mostrando a localização exata de cada dispositivo descoberto. Mas havia mais pontos marcados no mapa. Muito mais. Pontos que indicavam localizações onde outros dispositivos ainda aguardavam descoberta. Quantos existem? Marcos perguntou, sua voz quase inaudível. Doutor, Tanaka contou rapidamente os pontos de luz no mapa projetado. Pelo menos 12, talvez mais. Mas o aspecto mais perturbador do mapa não era o número de dispositivos. Era o padrão que formavam. Quando conectados, os pontos criavam uma forma geométrica precisa, cobrindo toda a superfície do planeta. Uma forma que sugeria propósito, planejamento e uma compreensão da Terra que nenhuma civilização antiga deveria possuir. Isto foi planejado, Coronel Reeves murmurou. Toda esta rede foi estabelecida intencionalmente. Mas por quem? E com que objetivo? O dispositivo emitiu outro pulso e o mapa mudou. Desta vez, mostrava não apenas a Terra atual, mas a Terra como ela era milhares de anos atrás. Continentes em posições diferentes, oceanos em configurações antigas, e os dispositivos estavam posicionados exatamente onde deveriam estar para formar o mesmo padrão geométrico. Eles sabiam sobre a deriva continental. Helena sussurrou em choque. Sabiam como nosso planeta mudaria ao longo de milênios e posicionaram estes dispositivos de acordo. Dr. Blackwood estava pálido. Em 30 anos, estudando anomalias arqueológicas, nunca vi evidência de planejamento tão avançado. Estamos lidando com uma inteligência que compreendia nosso planeta melhor do que nós mesmos.
Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Dr. Tanaka notou que o mapa mostrava não apenas dispositivos já ativos, mas também uma contagem regressiva. Números em uma linguagem simbólica desconhecida, mas claramente diminuindo. É uma sequência temporal, ela murmurou. Algo está sendo programado para acontecer quando a contagem chegar ao zero. Quanto tempo temos? Coronel Reeves perguntou urgentemente. Dr. Tanaka fez cálculos rápidos, correlacionando os símbolos com padrões temporais conhecidos. Sua resposta deixou todos em silêncio. Segundo minha análise, 7 dias. A revelação ecoou na Câmara como uma sentença. Em 7 dias, algum evento planejado há milênios seria ativado. Um evento que envolveria uma rede global de tecnologia impossível, espalhada estrategicamente por todo o planeta. Mas o que aconteceria quando a contagem chegasse ao zero? E seria possível impedir algo que havia sido planejado muito antes da existência da humanidade moderna? Conforme emergiram das câmaras subterrâneas, cada membro da equipe carregava o peso de uma descoberta que mudaria para sempre sua compreensão da realidade. Eles não eram mais simples pesquisadores investigando uma anomalia geológica. Eram testemunhas de evidências que sugeriam que a história de nosso planeta era muito mais complexa e misteriosa do que jamais imaginaram. E em algum lugar nas profundezas da Terra, outros dispositivos aguardavam silenciosamente, contando os dias até um momento que havia sido predeterminado antes mesmo dos primeiros humanos caminharem sobre a face do planeta. O acampamento na base da montanha Vrangituari havia se transformado completamente. Em apenas 24 horas, tendas militares, equipamentos científicos avançados e uma pequena cidade temporária ocupavam o que antes era apenas uma paisagem selvagem. Mas a transformação mais dramática não estava no ambiente físico, estava nas pessoas que ali se encontravam. Helena acordou antes do amanhecer, mas não porque havia dormido bem. Pesadelos fragmentados de símbolos pulsantes e vozes sussurrando em idiomas impossíveis haviam perturbado seu sono. Ao sair de sua tenda, encontrou Marcos sentado sozinho perto de uma fogueira quase extinta, olhando fixamente para suas próprias mãos. "Você também não conseguiu dormir?" ela perguntou, aproximando-se com cautela. Marcos levantou o olhar. E Helena ficou chocada ao ver que seus olhos estavam vermelhos e com profundas olheiras. "Doutora, preciso te contar algo estranho. Desde que saímos da caverna ontem, eu consigo ver os símbolos. O que quer dizer? Mesmo de olhos fechados, consigo visualizar perfeitamente todos os símbolos que vimos gravados nas paredes. E acho que estou começando a entender o que significam." Marcos esfregou as têmporas, claramente perturbado. "É como se algo estivesse sendo baixado diretamente na minha mente." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Marcos, isso é impossível. Você provavelmente está apenas processando as imagens que viu. É normal após uma descoberta traumática." "Não, doutora. Observe." Marcos pegou um graveto e começou a desenhar símbolos complexos na terra ao redor da fogueira. Esta sequência representa a conversão de energia em matéria. Esta outra mostra como manipular a estrutura molecular de elementos básicos. E esta, ele hesitou. Esta descreve como abrir portais temporais. Helena olhou para os desenhos, reconhecendo imediatamente os padrões que haviam visto na caverna. Mas a precisão com que Marcos os reproduzia era perturbadora. "Como você pode saber isso?" "Não sei!" Marcos exclamou, jogando o graveto longe com frustração. "É como se o conhecimento simplesmente estivesse aparecendo na minha mente. E o pior é que não consigo parar. A cada hora que passa, mais informações surgem." Antes que Helena pudesse responder, Dmitri emergiu de sua própria tenda, parecendo igualmente abatido. Mas, diferentemente de Marcos, seus olhos brilhavam com uma intensidade quase fanática. "Vocês sentem também, não é?" Dmitri se aproximou rapidamente. "A montanha está falando conosco.
Posso ouvir sussurros vindos das profundezas, me chamando para voltar. Helena começou a sentir pânico real. 2 de seus companheiros estavam apresentando sintomas psicológicos preocupantes. Dmitri, isso são apenas alucinações auditivas causadas pelo estresse da descoberta. Precisamos procurar ajuda médica. Não, Dmitri respondeu com veemência. Não é alucinação, é comunicação. Os dispositivos estão tentando nos ensinar algo. Precisamos voltar lá embaixo e aprender. A tensão no acampamento aumentou quando Coronel Reeves se aproximou, acompanhada por Dr. Blackwood e 2 soldados armados. Sua expressão era green, e Helena imediatamente percebeu que algo havia mudado drasticamente durante a noite. Dr. Vasquez, precisamos conversar urgentemente, Reeves anunciou. Tivemos desenvolvimentos preocupantes durante a madrugada. Dr. Blackwood parecia mais pálido que no dia anterior. E Helena notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto consultava um tablet. O dispositivo da Antártida teve uma reação inesperada durante a noite. Que tipo de reação? Helena perguntou, embora temesse a resposta. A equipe de monitoramento relatou um pulso energético massivo às 3h27 da manhã, horário local. Por aproximadamente 15 minutos, o dispositivo emitiu radiação quântica em intensidade 800% superior ao normal. Dr. Blackwood explicou, sua voz técnica mascarando mal sua preocupação. 3 pesquisadores que estavam nas proximidades foram afetados. Afetados como? Marcos perguntou, sua própria experiência tornando a pergunta pessoalmente relevante. Coronel Reeves trocou um olhar significativo com Dr. Blackwood antes de responder. Eles relataram a aquisição súbita de conhecimento sobre a tecnologia dos dispositivos, conhecimento que não deveriam possuir. Helena sentiu seu estômago se contrair. Como Marcos, ele está apresentando sintomas similares. E eu também, Dmitri adicionou, ignorando o olhar de advertência de Helena. Mas não são sintomas, é iluminação. A tensão entre o grupo científico e a equipe militar tornou-se palpável. Coronel Reeves ordenou que seus soldados se posicionassem estrategicamente, claramente preparando-se para algum tipo de contenção. Doutor Blackwood, Helena se dirigiu diretamente ao especialista. Qual é o protocolo para situações como esta? Dr. Blackwood hesitou antes de responder, seu conflito interno evidente. Helena, em 30 anos estudando estas anomalias, aprendi que os dispositivos não são simplesmente objetos. Eles são seletivos. Escolhem pessoas específicas para comunicar. Comunicar o quê? Ela pressionou. Conhecimento, instruções, às vezes, advertências. Dr. Tanaka se aproximou correndo, carregando equipamentos de monitoramento e com uma expressão de urgência extrema. Coronel, temos uma situação crítica. Reporte, Dr. Tanaka. Os dispositivos em todas as localizações conhecidas acabaram de sincronizar completamente. Eles estão operando como uma única entidade distribuída globalmente. E ela hesitou, verificando novamente seus dados. A contagem regressiva acelerou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor, que cada descoberta os levava mais fundo em um mistério que transcendia sua compreensão. Quanto tempo temos agora? Coronel Reeves perguntou com voz controlada. 4 dias. A contagem pulou de 7 para 4 dias durante a noite. Marcos se levantou abruptamente, seus olhos assumindo uma expressão distante. Eles sabem que estamos descobrindo a verdade. A aceleração é uma resposta defensiva. Marcos. Helena se aproximou cuidadosamente. Como você sabe disso? Porque posso sentir suas preocupações, ele respondeu, sua voz estranhamente calma. Eles esperaram milênios para que a humanidade desenvolvesse capacidade suficiente para compreender sua mensagem, mas também estabeleceram salvaguardas caso fôssemos uma ameaça. Dmitri assentiu vigorosamente. Exato.
Eles estão avaliando nossa espécie. Os dispositivos são tanto um presente quanto um teste. Coronel Reeves fez um sinal discreto para seus soldados, que começaram a se posicionar de forma a cercar Marcus e Dimitri. Dr. Blackwood, suas recomendações? Dr. Blackwood estava claramente dividido entre sua lealdade científica e protocolos de segurança. Coronel, se isolarmos os indivíduos afetados, perderemos nossa única fonte de informação sobre o funcionamento dos dispositivos. E se não os isolarmos, arriscamos uma contaminação psíquica que pode se espalhar, Reeves retrucou. Helena sentiu raiva crescendo dentro dela. Contaminação psíquica? Vocês estão falando dos meus colegas como se fossem cobaias. Doutora? Coronel Reeves se virou para ela com autoridade militar. Compreendo sua preocupação, mas estamos lidando com uma situação que transcende considerações pessoais. A segurança global pode estar em risco. E qual é exatamente o seu plano? Helena desafiou. Manter Marcus e Dimitri presos até que a contagem chegue ao zero? Ignorar a única fonte de informação que temos sobre o que está acontecendo? Dr. Tanaka interrompeu a discussão crescente com uma descoberta ainda mais alarmante. Pessoal, temos outro problema. Meus equipamentos detectaram ativação de dispositivos em localizações que não estavam no mapa original. Quantos? Dr. Blackwood perguntou, sua experiência lhe dizendo que cada nova descoberta tornava a situação exponencialmente mais complexa. Pelo menos 5 novos sinais, e eles estão todos localizados perto de grandes centros populacionais. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Próximos a cidades, Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo e Mumbai. Todos ativaram durante a última hora. A implicação era terrificante. Se algo ia acontecer em 4 dias, não seria um evento isolado em localizações remotas. Seria algo que afetaria diretamente bilhões de pessoas. Marcus subitamente se virou para o grupo, seus olhos brilhando com uma clareza perturbadora. Não é o que vocês pensam. Eles não querem nos prejudicar. Como você pode ter certeza? Coronel Reeves perguntou, sua mão se movendo inconscientemente para sua arma. Porque posso ver suas memórias. Marcus respondeu simplesmente. As memórias de quem construiu estes dispositivos. Eles foram, como nós, uma espécie que cresceu, aprendeu, evoluiu, mas também enfrentaram uma ameaça. Dimitri complementou, sua própria conexão com os dispositivos, permitindo que acessasse informações fragmentadas. Uma ameaça que destruiu seu mundo natal. Os dispositivos são um sistema de aviso, um legado deixado para qualquer espécie inteligente que pudesse encontrá-los. Dr. Blackwood se aproximou, sua curiosidade científica superando temporariamente suas preocupações de segurança. Um aviso sobre o quê? Marcus fechou os olhos, concentrando-se nas informações que fluíam em sua mente. Algo está vindo. Algo que destruiu a civilização que construiu estes dispositivos e está se aproximando do nosso sistema solar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Cada pessoa presente processava a magnitude do que Marcus havia acabado de revelar. Helena foi a primeira a falar, sua voz quase um sussurro. Quando? Em 4 dias, Dimitri respondeu, suas próprias visões convergindo com as de Marcus. A contagem regressiva não é para a ativação dos dispositivos, é para a chegada da ameaça. Dr. Tanaka verificou freneticamente seus equipamentos, procurando por qualquer sinal que pudesse confirmar ou refutar a informação impossível que acabaram de receber. Meus instrumentos astronômicos não detectam nenhuma anomalia aproximando-se do sistema solar, porque não está vindo através do espaço normal. Marcus explicou. Sua conexão com os dispositivos, permitindo que compreendesse conceitos que deveriam estar além da compreensão humana. Está vindo através de dobras na realidade, dimensões que nossa ciência ainda não descobriu. Coronel Reeves ativou urgentemente seu equipamento de comunicação.
Base, precisamos de contato imediato com o comando central. Situação crítica confirmada. Mas enquanto ela falava, algo extraordinário aconteceu. Todos os equipamentos eletrônicos no acampamento começaram a emitir a mesma frequência baixa que haviam ouvido na caverna. Tablets, rádios, telefones satelitais, todos sincronizaram em um zumbido harmonioso que parecia vibrar através de seus ossos. Eles estão se comunicando conosco. Dr. Tanaka murmurou em admiração e terror. Todos os dispositivos, simultaneamente. Helena olhou ao redor para seus companheiros, vendo o medo, a curiosidade e a determinação misturados em seus rostos. Em apenas 3 dias, haviam passado de uma simples expedição geológica para testemunhas de uma revelação que poderia determinar o destino da humanidade. "O que fazemos agora?" ela perguntou, dirigindo-se a todos e a ninguém em particular. Marcos abriu os olhos e, pela primeira vez, desde que começara a receber as visões, sorriu. "Aprendemos. Os dispositivos foram deixados aqui para nos ensinar como nos defender. Mas primeiro, precisamos provar que somos dignos do conhecimento." "Como?" Dr. Blackwood perguntou, sua experiência com dispositivos similares lhe dizendo que havia sempre um preço para o conhecimento antigo. Dmitri apontou para a entrada da caverna, onde uma luz azul suave começava a emanar das profundezas, descendo novamente, mas desta vez não como observadores, como estudantes. Helena olhou para cada membro de sua equipe, percebendo que todos haviam mudado fundamentalmente desde a descoberta. Não eram mais cientistas estudando uma anomalia. Eram a primeira linha de defesa da humanidade contra uma ameaça cósmica que estava se aproximando rapidamente. "Então vamos aprender", ela disse, sua voz carregando uma determinação que não sabia que possuía. "Vamos descobrir como salvar nosso mundo." Mas conforme se preparavam para descer novamente às profundezas da montanha, nenhum deles percebeu que seus próprios corpos começavam a emitir uma fraca luminosidade azul, sinalizando que sua transformação estava apenas começando. E em algum lugar nas bordas do sistema solar, algo antigo e terrível ajustava seu curso, atraído pelos sinais que os dispositivos terrestres agora transmitiam livremente para o cosmos. A humanidade havia sido encontrada. A questão agora era se seriam julgados dignos de sobreviver ao que estava por vir. A terceira descida às profundezas da montanha Vrajituari foi diferente de todas as anteriores. O ar dentro da caverna parecia eletrificado, carregado de uma energia que fazia os cabelos se eriçarem e criava uma sensação constante de formigamento na pele. Mas a mudança mais dramática estava nos próprios exploradores. Marcos liderava o grupo com uma confiança sobrenatural, navegando pelos túneis escuros como se os conhecesse há décadas. Seus movimentos eram precisos, deliberados, e seus olhos brilhavam com uma luz interior que Helena achava simultaneamente fascinante e aterrorizante. "À esquerda aqui", Marcos instruiu, apontando para uma passagem que Helena tinha certeza de que não existia nas explorações anteriores. "Há uma câmara que ainda não descobrimos. É lá que encontraremos as instruções principais." Coronel Reeves, que havia insistido em acompanhar a descida pessoalmente, mantinha uma distância cautelosa de Marcos e Dmitri. Seus 2 soldados de elite, Sargento Torres e Cabo Mitchell, flanqueavam o grupo com armas não letais, prontos para intervir caso os 2 pesquisadores infectados se tornassem uma ameaça. "Dr. Hoffman", Reeves disse com voz controlada, "como você pode saber sobre uma câmara que não descobrimos anteriormente?" Marcos parou e se virou, seus olhos encontrando os da coronel com uma intensidade perturbadora. "Porque eles me mostraram, coronel. Os construtores dos dispositivos, suas memórias, estão sendo transferidas para minha mente em fragmentos organizados. É como assistir a um filme da história de uma civilização inteira."
Dr. Blackwood, que carregava equipamentos de monitoramento cada vez mais sofisticados, aproximou-se com interesse científico. Marcos, você pode descrever o que vê? Como é possível que uma tecnologia transmita memórias através de milênios? Não é tecnologia no sentido que compreendemos, Marcos explicou enquanto continuavam descendo. É uma forma de consciência cristalizada. Eles literalmente gravaram suas experiências, conhecimentos e advertências na estrutura quântica dos dispositivos. Dmitri, que havia permanecido silencioso durante grande parte da descida, subitamente se deteve e pressionou sua mão contra a parede da caverna. Sentam isso? A montanha inteira está vibrando em harmonia com nossos batimentos cardíacos. Helena colocou sua própria mão na parede e ficou chocada ao sentir uma pulsação rítmica emanando da rocha. Isso é impossível. Formações geológicas não podem sincronizar com funções biológicas humanas. A montanha não é apenas geológica, Dr. Tanaka murmurou, consultando seus equipamentos com crescente admiração. Meus scanners indicam que toda a estrutura interna foi modificada. Há uma rede de canais cristalinos que se estendem por quilômetros através da rocha, formando um circuito orgânico gigantesco. Dr. Blackwood parou abruptamente. Você está dizendo que a montanha inteira foi transformada em um computador? Não em um computador, Marcos corrigiu, seus olhos assumindo aquela expressão distante que Helena estava aprendendo a temer. Em um arquivo vivo, um repositório de consciência que preserva não apenas informações, mas experiências emocionais e sensoriais completas. E a passagem que Marcos havia indicado se abriu em uma câmara que deixou todos em silêncio absoluto. Era vasta, com aproximadamente 100 metros de diâmetro, e suas paredes eram cobertas por dispositivos similares ao que haviam encontrado na primeira câmara, mas em escalas diferentes. Alguns eram minúsculos, do tamanho de punhos fechados. Outros eram monumentais, elevando-se até o teto rochoso, como pilares de luz azul pulsante. No centro da câmara, uma formação rochosa natural havia sido esculpida em um anfiteatro circular, com degraus concêntricos descendo até uma plataforma central, onde um dispositivo do tamanho de uma pessoa emitia uma luminosidade tão intensa que era difícil olhar diretamente. É um centro de comando, Dmitri sussurrou em reverência. Um núcleo de controle para toda a rede global. Coronel Reeves ativou imediatamente seu equipamento de comunicação. Base, estamos na câmara principal. Confirmem se detectam mudanças na atividade energética global. A resposta veio carregada de estática e urgência. Coronel, todos os dispositivos conhecidos aumentaram a atividade em 400% nos últimos 5 minutos. Estamos registrando anomalias eletromagnéticas em escala planetária. Helena sentiu seu estômago se contrair. Nossa presença aqui está ativando a rede inteira. Marcos desceu os degraus do anfiteatro com passos determinados, aparentemente imune à radiação intensa que emanava do dispositivo central. Não nossa presença, nossa aceitação. Os dispositivos estavam esperando que alguém chegasse até aqui voluntariamente, disposto a receber o conhecimento. Marcos, pare! Helena gritou correndo atrás dele. Você não sabe que efeitos essa radiação pode ter. Mas Marcos já havia alcançado a plataforma central. Quando estendeu a mão para tocar o dispositivo, algo extraordinário aconteceu. A câmara inteira se encheu de luz e imagens holográficas começaram a se formar no ar ao redor deles. As imagens mostravam um planeta distante, com 3 luas e oceanos de cor púrpura. Cidades magníficas se elevavam como cristais gigantescos da superfície, e seres de forma humanoide, mas claramente não humanos, moviam-se em harmonia com tecnologias que pareciam ser extensões de seus próprios corpos. Os Zelitians, Marcos murmurou, sua voz ecoando estranhamente na câmara. Esse era o nome que davam a si mesmos, uma civilização que havia transcendido a necessidade de tecnologia separada de biologia.
As imagens mudaram, mostrando o progresso dessa civilização através de milhares de anos. Eles exploraram seu sistema solar, estabeleceram colônias em dezenas de mundos e desenvolveram uma compreensão da realidade que permitia manipular o próprio tecido do espaço-tempo. Eles eram magníficos, Dr. Tanaka sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. Mas então, as imagens escureceram. Mostraram a chegada de algo vindo do espaço intergaláctico, uma forma de vida que não seguia as leis físicas conhecidas. Era simultaneamente energia e matéria, individual e coletiva, criativa e destrutiva. Os Devourers, Dmitri traduziu, sua própria conexão com os dispositivos, permitindo que compreendesse conceitos que não tinham equivalentes em linguagem humana. Eles não destroem por malícia. Consomem civilizações inteiras, porque essa é sua natureza fundamental. As imagens mostraram a guerra devastadora que se seguiu. Os Zelitians, apesar de toda sua tecnologia avançada, foram sendo sistematicamente consumidos. Mundos inteiros simplesmente cessaram de existir, não destruídos, mas absorvidos em uma forma de energia que alimentava os invasores. Como eles nos encontraram? Helena perguntou, embora soubesse que estava falando com Marcos, que agora servia como um canal para conhecimento antigo. Através de sinais eletromagnéticos, Marcos respondeu, sua voz estranhamente dupla, como se outras vozes falassem através dele. Qualquer civilização que desenvolve comunicação por rádio eventualmente chama a atenção dos Devourers. É um ciclo que se repete por toda a galáxia. Coronel Reeves sentiu um terror frio se instalando em seu peito. Nossos sinais de rádio, televisão, internet, comunicações militares. Exato. A humanidade começou a transmitir para o espaço há aproximadamente um século. Os sinais viajaram pela galáxia e agora... Marcos fez uma pausa, processando informações que chegavam em ondas. Agora eles vêm. As imagens holográficas mudaram novamente, mostrando os últimos dias da civilização Zelitian. Em um ato final de desespero e esperança, eles usaram sua tecnologia mais avançada para criar os dispositivos, não como armas, mas como professores. Eles sabiam que não poderiam vencer, Dmitri explicou, suas próprias visões complementando as de Marcos. Mas também sabiam que outras civilizações enfrentariam a mesma ameaça. Os dispositivos são seu legado, instruções sobre como se esconder, como se defender, como sobreviver. Dr. Blackwood se aproximou cautelosamente do dispositivo central, seus instrumentos registrando leituras que desafiavam compreensão. E qual é a solução? Como uma civilização pode se defender contra algo que consome realidades inteiras? Marcos tocou mais profundamente o dispositivo, e sua expressão mudou para uma de compreensão e horror simultâneos. Silêncio total. Cada transmissão eletromagnética deve cessar. Cada sinal que projetamos para o espaço deve ser interrompido. A humanidade inteira deve entrar em silêncio de rádio absoluto. Por quanto tempo? Reeves perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Pelo menos 1000 anos. Dmitri respondeu sombriamente. Até que os Devourers passem por esta região da galáxia e sigam para outras áreas de caça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A magnitude do que estava sendo pedido, a cessação completa da civilização moderna como a conheciam, era quase impossível de processar. Isso é impossível, Helena finalmente disse. Não podemos simplesmente desligar toda a tecnologia mundial. Bilhões de pessoas morreriam sem infraestrutura moderna. E trilhões morrerão se não o fizermos. Marcos retrucou, sua conexão com os dispositivos tornando-o cada vez mais distante de sua humanidade original. Os Devourers não deixam sobreviventes. Eles consomem não apenas corpos, mas almas, consciências, a própria essência do que torna uma espécie única. Dr. Tanaka,
estava trabalhando freneticamente com seus equipamentos, tentando quantificar o impossível. Segundo minhas análises, temos 73 horas antes da chegada deles. Como poderíamos possivelmente coordenar um silêncio global tão rapidamente? Os dispositivos, Dmitri respondeu. Eles podem transmitir as instruções simultaneamente para todos os governos e organizações científicas do mundo, mas apenas se o quê? Coronel Reeves pressionou. Marcus se virou para olhar diretamente para ela, e Helena ficou chocada ao ver que seus olhos agora brilhavam com a mesma luz azul dos dispositivos. Se alguém aceitar se tornar um conduto permanente, alguém precisa se fundir completamente com a rede para coordenar a transmissão global. Absolutamente não, Helena interrompeu firmemente. Não vamos sacrificar ninguém para... Helena, Marcus a interrompeu, sua voz carregando uma serenidade perturbadora. Eu já estou mudando. Posso sentir minha consciência se expandindo, conectando-se com a rede global. O processo já começou. Helena olhou para Marcus, realmente olhou, e ficou horrorizada ao perceber que ele estava certo. Sua pele tinha uma luminosidade sutil, seus movimentos eram mais fluidos, e havia algo em seus olhos que não era completamente humano. Marcus, ela sussurrou, você ainda é você? Ele sorriu e por um momento foi o jovem pesquisador alemão que ela conhecia. Eu sou mais do que era. Posso ver conexões que nunca imaginei, compreender padrões que se estendem por toda a galáxia e posso salvar nossa espécie. Dmitri se aproximou do dispositivo central, claramente preparando-se para fazer a mesma escolha que Marcus. Duas mentes conectadas à rede serão mais eficientes que uma. Podemos coordenar não apenas o silêncio, mas também a preservação do conhecimento humano. Coronel Reeves fez um sinal para seus soldados, que imediatamente apontaram suas armas não letais para Dmitri. Não posso permitir que mais pessoal civil seja infectado. Infectado? Marcus riu, um som que ecoou estranhamente na câmara. Coronel, você não entende. Não estamos sendo infectados, estamos evoluindo. A tensão na câmara se tornou palpável. De um lado, a autoridade militar tentando conter uma situação que escapava rapidamente de controle. Do outro, pesquisadores que haviam transcendido sua humanidade original para acessar conhecimento que poderia salvar a espécie. Helena se encontrou no centro do conflito, sendo forçada a escolher entre seus companheiros transformados e as autoridades que representavam segurança, mas também ignorância sobre a verdadeira magnitude da ameaça. Dr. Blackwood, ela se virou para o especialista. Em sua experiência, qual é a probabilidade de que Marcus e Dmitri ainda sejam humanos o suficiente para serem confiáveis? Dr. Blackwood hesitou, sua longa experiência com dispositivos similares informando sua resposta. Helena, nunca vi uma integração tão profunda entre consciência humana e tecnologia alienígena. Eles podem reter suas personalidades fundamentais, mas suas prioridades e métodos de raciocínio foram fundamentalmente alterados. Então não podemos confiar neles? Podemos confiar que eles querem salvar a humanidade, Blackwood respondeu cuidadosamente. Mas sua definição de salvar pode ser muito diferente da nossa. Marcus, que havia permanecido conectado ao dispositivo central durante toda a discussão, subitamente se virou com urgência extrema. Acabou o tempo para debates. Os Devourers detectaram nossa ativação da rede. Eles aceleraram sua aproximação. Quanto tempo temos? Reeves perguntou, sua autoridade militar assumindo controle da situação. 18 horas. O número ecoou na Câmara como uma sentença de morte. 18 horas para convencer toda a civilização humana a voluntariamente renunciar à tecnologia moderna. 18 horas para coordenar o silêncio de bilhões de dispositivos transmissores. 18 horas para salvar uma espécie inteira de um destino que havia consumido civilizações por toda a galáxia.
Helena olhou ao redor para os rostos de seus companheiros, alguns ainda humanos, outros transcendendo rapidamente essa limitação. Em menos de uma semana, havia passado de geóloga para testemunha de uma revelação cósmica que determinaria o futuro da humanidade. "O que fazemos?" ela perguntou, dirigindo-se a todos e a ninguém em particular. Marcos e Dmitri falaram em uníssono, suas vozes harmonizando de uma forma que enviou arrepios pela espinha de todos presentes. "Começamos a transmissão e rezamos para que nossa espécie seja sábia o suficiente para ouvir." Mas conforme os dispositivos ao redor da câmara começaram a pulsar em preparação para uma transmissão global, Helena não pôde evitar se perguntar se a salvação da humanidade exigiria o sacrifício de sua própria humanidade. E nas bordas do sistema solar, algo antigo e faminto ajustou seu curso mais uma vez, atraído pela crescente atividade energética que emanava do terceiro planeta de uma estrela amarela insignificante. A humanidade estava prestes a fazer sua escolha final. A transmissão começou às 14h47, horário de Brasília, irradiando simultaneamente de todos os dispositivos ativados ao redor do planeta. Não era uma transmissão comum. Era uma comunicação que penetrava diretamente na mente de qualquer pessoa próxima a equipamentos eletrônicos, desde smartphones até torres de comunicação militar. Helena permanecia na câmara central, testemunhando algo que jamais imaginara possível. Marcos e Dmitri estavam agora completamente integrados aos dispositivos, seus corpos brilhando com a mesma luz azul sobrenatural, mas suas consciências expandidas para abranger todo o planeta. Eles não eram mais completamente humanos, mas também não haviam perdido sua essência fundamental. A transmissão está atingindo 4,7 bilhões de pessoas simultaneamente, doutor. Danaka reportou, seus equipamentos registrando atividade eletromagnética em escala nunca vista. Cada governo, cada organização científica, cada centro de comunicação está recebendo a mesma mensagem. A mensagem era simples, mas sua origem era inegável. Não vinha de humanos, vinha de uma fonte que transcendia qualquer tecnologia terrestre conhecida. A voz que ecoava nas mentes de bilhões de pessoas era uma síntese harmoniosa de Marcos e Dmitri, mas carregava também ecos de uma civilização inteira que havia enfrentado a mesma escolha há milênios. Cidadãos da Terra, esta é uma mensagem de emergência planetária. Em 17h23, uma forma de vida hostil alcançará nosso sistema solar. Esta entidade consome civilizações inteiras, atraída por suas transmissões eletromagnéticas. A única forma de sobrevivência é o silêncio total. Todas as transmissões de rádio, televisão, internet e comunicações sem fio devem cessar às 08h10 de amanhã, horário universal coordenado. O silêncio deve durar um mínimo de 72 horas. Instruções detalhadas estão sendo transmitidas para todas as autoridades competentes. Esta não é um teste. Esta não é ficção. O futuro de nossa espécie depende de nossa capacidade de permanecer em silêncio absoluto. Coronel Reeves estava em contato constante com o Comando Central, coordenando a resposta militar global. Helena, as reações iniciais são caóticas. Alguns governos estão levando a sério, outros consideram uma farsa elaborada. Como podemos provar que é real? Helena perguntou, embora soubesse que a pergunta era quase retórica. Marcos, ainda conectado ao dispositivo central, respondeu sem abrir os olhos, mostrando-lhes o destino da expedição de 1987. Dr. Blackwood se aproximou rapidamente. Marcos, você tem acesso às informações sobre o que aconteceu no Tibete? Tenho acesso a tudo, Marcos respondeu, sua voz ecoando com harmônicos impossíveis. A equipe de 1987 descobriu o dispositivo do Tibete, mas não compreenderam as advertências. Quando tentaram estudá-lo sem aceitar a integração consciente, o dispositivo os protegeu da única forma que podia. Protegeu como? Helena perguntou, temendo a resposta.
preservou suas consciências dentro da rede. Eles ainda existem, Helena. Dr. Sarah Chen, professor Vladimir Komalev, Dr. James Patterson, todos estão aqui, ajudando-nos a coordenar a transmissão global. O silêncio que se seguiu foi perturbador. A ideia de que consciências humanas haviam sido preservadas por décadas dentro de uma rede tecnológica alienígena era simultaneamente aterrorizante e fascinante. Dmitri, que havia permanecido silencioso durante a transmissão inicial, subitamente abriu os olhos com urgência extrema. Temos um problema. Aproximadamente 30% dos governos mundiais estão recusando cooperar. Eles consideram a ameaça impossível de ser real. Dr. Tanaka verificou suas leituras com crescente alarme. Se 30% das transmissões globais continuarem ativas, os sinais serão suficientes para guiar os Devourers diretamente para a Terra. Helena sentiu pânico se instalando. O que podemos fazer? Marcos e Dmitri falaram em uníssono, suas vozes carregando o peso de múltiplas consciências. Demonstração. Antes que alguém pudesse perguntar o que isso significava, todos os dispositivos da rede global emitiram um pulso sincronizado. Por exatos 30 segundos, toda a tecnologia eletrônica no planeta parou de funcionar. Telefones, computadores, veículos, sistemas de energia, tudo simplesmente cessou. O mundo inteiro ficou em silêncio absoluto. Quando os sistemas voltaram online, a mensagem havia mudado. Agora incluía coordenadas precisas, onde telescópios espaciais poderiam detectar a aproximação dos Devourers, frequências específicas onde sinais de alerta poderiam ser monitorados e dados técnicos que apenas uma fonte genuinamente alienígena poderia fornecer. Coronel Reeves recebeu confirmação de comando. Helena, a demonstração funcionou. O telescópio espacial Hubble confirmou uma anomalia, aproximando-se nas coordenadas exatas fornecidas. A NASA, ESA e todas as agências espaciais estão validando os dados. Os governos resistentes estão mudando de posição. Mas conforme as horas passavam, tornou-se claro que a coordenação global seria mais complexa do que qualquer um havia imaginado. Alguns países concordaram imediatamente. Outros exigiam negociações. Alguns simplesmente ignoraram os avisos. 16 horas restantes, Dr. Tanaka anunciou, sua voz tensa. Estamos com apenas 78% de compliance global. Não é suficiente. Helena observava Marcos e Dmitri, vendo-os lutar para coordenar bilhões de sistemas de comunicação, enquanto mantinham suas identidades humanas fundamentais. Existe alguma forma de forçar o silêncio dos sistemas não cooperativos? Sim, Marcos respondeu, mas sua hesitação era evidente. Mas o custo seria significativo. Qual custo? Dmitri explicou. Sua conexão com a rede, permitindo que compreendesse as implicações completas. Poderíamos usar os dispositivos para criar um pulso eletromagnético direcionado, desabilitando permanentemente todos os sistemas não cooperativos. Mas isso exigiria que nos integrássemos completamente com a rede. Não haveria retorno à humanidade. Helena sentiu seu coração se partir. Vocês estão falando sobre sacrificar completamente suas vidas humanas. Estamos falando sobre preservar bilhões de outras vidas humanas. Marcos corrigiu suavemente. As horas seguintes foram as mais tensas da história da humanidade. Governos debatiam, cientistas verificavam dados e a população mundial oscilava entre pânico e incredulidade. Mas conforme telescópios ao redor do mundo confirmavam a aproximação de algo impossível, uma entidade que distorcia o próprio espaço-tempo ao se mover, a resistência gradualmente diminuiu. 12 horas restantes, 89% de compliance, Dr. Tanaka reportou. 8 horas restantes, 94% de compliance. 4 horas restantes, 97% de compliance. 1 hora restante, 99,2% de compliance.
Os últimos sistemas resistentes eram principalmente instalações militares secretas e algumas corporações que temiam perdas econômicas. Marcos e Dmitri, agora quase completamente fundidos com a tecnologia alienígena, tomaram a decisão final. Vamos proceder com o pulso direcionado, eles anunciaram. Helena, queremos que saiba que nossa humanidade não está sendo perdida, está sendo expandida. Helena segurou as mãos de seus amigos uma última vez, sentindo a pele deles irradiar calor e energia. Vocês serão lembrados como heróis. Não como heróis, Marcos sorriu, e por um momento foi novamente o jovem pesquisador que ela conhecera. Como professores. A humanidade aprendeu que somos parte de algo maior. Às 08h10, horário universal coordenado, o silêncio desceu sobre a Terra. Toda a transmissão eletromagnética artificial cessou. Rádios ficaram mudos, torres de celular se desligaram, a internet global se desconectou. Satélites entraram em modo hibernação. Pela primeira vez em mais de um século, a Terra parou de gritar sua presença para o cosmos. Helena e os outros emergiram da caverna para testemunhar algo extraordinário. O céu, sem interferência eletromagnética, estava mais claro do que qualquer pessoa viva havia visto. Estrelas brilhavam com intensidade primitiva e o silêncio era tão completo que podiam ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Eles estão chegando, Dr. Blackwood sussurrou, apontando para uma distorção quase invisível movendo-se entre as estrelas. Os Devourers passaram pelo sistema solar como sombras cósmicas, suas formas impossíveis de descrever adequadamente. Eram simultaneamente energia e ausência, presença e vazio. Helena podia sentir sua fome antiga, sua necessidade insaciável de consumir civilizações, mas também sua confusão. O sistema solar estava silencioso. Não havia sinais de vida inteligente. Não havia transmissões para seguir. Para os Devourers, era apenas mais um sistema estelar vazio, indigno de investigação. Durante 72 horas, a humanidade permaneceu em silêncio. Comunicação acontecia por métodos físicos, cartas, mensageiros, sinais visuais. Era como voltar ao século XIX, mas era o preço da sobrevivência. Quando os sistemas finalmente foram religados, o mundo havia mudado para sempre. A experiência de silêncio global criara uma perspectiva nova sobre a fragilidade e preciosidade da civilização humana. Marcos e Dmitri haviam se tornado algo novo, não mais humanos no sentido tradicional, mas guardiões de um conhecimento que protegeria a Terra. Eles permaneceram conectados à rede de dispositivos, monitorando o cosmos para futuras ameaças, mas mantendo contato com seus amigos através de interfaces especiais desenvolvidas por Dr. Tanaka. Sentimos falta de vocês, Helena disse durante uma de suas conversações holográficas. Nós estamos sempre aqui, a voz harmoniosa de Marcos e Dmitri respondeu. E agora temos companhia. Helena sorriu ao ver as formas holográficas de Dr. Sarah Shane, professor Vladimir Komalev e Dr. James Patterson, a equipe perdida de 1987, finalmente reunida com o mundo que haviam deixado para trás. A descoberta na montanha Vrajitwari havia salvado a humanidade, mas também a havia transformado. O conhecimento de que não estávamos sozinhos no universo, de que outras civilizações haviam enfrentado desafios similares, mudou fundamentalmente a perspectiva humana sobre nosso lugar no cosmos. Helena continuou sua carreira como geóloga, mas agora também servia como liaison entre a humanidade e os guardiões transformados. Dr. Blackwood estabeleceu protocolos para futuras descobertas de dispositivos alienígenas. Coronel Reeves liderou uma nova divisão militar dedicada à defesa planetária contra ameaças cósmicas. E nas profundezas da montanha Vrajitwari, os dispositivos continuaram sua vigília silenciosa, guardando a Terra como haviam guardado outros mundos em eras passadas.
A humanidade havia aprendido que sobrevivência às vezes exigia silêncio, que progresso verdadeiro significava compreender nosso lugar em uma galáxia vasta e perigosa. O artefato impossível encontrado dentro de uma montanha antiga havia se revelado ser o presente mais valioso que nossa espécie já havia recebido. O conhecimento de como permanecer viva em um universo que nem sempre era hospitaleiro à vida inteligente. Anos depois, quando crianças perguntavam sobre os 3 dias de silêncio, Helena sempre sorria e respondia: "Foi quando aprendemos que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente escutar." E, em algum lugar nas profundezas da rede quântica que conectava dispositivos por toda a galáxia, as consciências preservadas de Marcos e Dimitri continuavam protegendo não apenas a Terra, mas ajudando outras civilizações jovens a navegar os perigos cósmicos que aguardavam todas as espécies inteligentes. A humanidade havia sobrevivido, havia aprendido. E havia se tornado parte de algo infinitamente maior que ela mesma. O mistério da montanha Vrajituari havia sido resolvido, mas havia aberto a porta para mistérios ainda maiores, e para um futuro onde a humanidade não caminhava sozinha entre as estrelas.